já 37 segundos. Olha, dedo. Ok, gente. Vai dar bom suíço. Começou de novo. Desculpa, amor. Ok, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter um vídeo muito especial. Olha quem é o nosso entrevistado, o Lei. Ele vai falar um pouco sobre a carreira dele. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês muito obrigada por se inscrever, compartilhar, pelos seus comentários muito legais. Continue compartilhando, se inscrevendo e falando o que vocês acham realmente. Sou muito grata por isso. Então, no vídeo de hoje, o Wayne vai ter um assunto muito interessante e vocês vão amar, ok? Ok, gente, estamos aqui para mais esse vídeo tão especial que já falamos, né? Minha amiga gravidinha aqui, Bia, Ana Beatriz, ela vai saber muitas coisas importantes sobre a epidural ou a peridural, que é anestesia para parto normal, na maioria dos casos, ok? Mas eu quero saber se vocês sabiam uma coisa. Existem 4 tipos de anestesias. Vocês sabiam? Pois é. Ele sabia, né? Eu tenho uma ideia Para geral. parto, tá, gente? Eu não completei. 4 tipos de anestesia específica para parto. Ou seja, a anestesia geral, a epidural ou peridural, a RAC, que é a raquidiana, e a anestesia combinada. Mas hoje nós não iremos falar nas 4. Nós só iremos falar um pouco e responder algumas perguntas da gravidinha sobre a peridural, né? Ou a epidural, ok? Então tem algumas perguntas aqui, eu acho que vocês vão amar. Primeiramente, vamos fazer a primeira pergunta, ok? Para o nosso querido anestesista Lei. Meu esposo, tá? Ok, a primeira é, o que é epidural? O epidural, isso é uma palavra dos Estados Unidos. Eu estou percebendo que pessoas em Brasil usam a palavra peridural. Peridural. E aqui nós falamos epidural. É a mesma coisa, mas um epidural ou peridural é um jeito para dar anestesia para uma mulher grávida para diminuir o dor do parto. E é uma benção, gente. Melhor coisa que já inventaram nessa vida. Que ótimo, né? Muitas pessoas têm medos, muitos medos sobre anestesia na coluna. E espero que essa conversa vai ajudar a explicar esses medos e as resoluções dos medos. A epidural desacelera o parto? Isso é uma boa pergunta. Então, as coisas que eu já li e experimentei na minha prática, o trabalho de parto não vai desacelerar se está no processo real. Se uma pessoa ainda não entrou no processo de verdade de parir ou começar o trabalho de parto de verdade, às vezes é falso, né? E a mulher não está dilatando, não está progredindo. O epidural pode demorar o processo ou desacelerar o processo se a mulher não está fazendo o trabalho de parto de verdade. Mas se ela está realmente no processo, o que eu li não tem nenhum efeito de desacelerar o trabalho de parto. E também você já viu muito isso nas salas, né? Quando você faz com as pacientes, né? Sim, e às vezes exatamente o contrário vai acontecer, porque a mulher pode relaxar e deixar o corpo fazer o que está programado para fazer. Às vezes, quando uma mulher está tão tenso e está lutando, nervoso, o corpo não pode fazer muito bem o processo de progredir durante o trabalho de parto. E talvez isso é uma boa oportunidade de falar sobre os outros riscos que acompanham, tá certo? o epidural também. O maior risco é um dor de cabeça. Isso é por causa uma agulha perfurando
Uma vértebra. não, um tecido, o tecido está chamado o dura mater. Dura mater. É essa mesmo. Dura mater é Duro de matar. o tecido que é bem fibrótico, é bem duro, exato. e está segurando o líquido Aham. ao redor do O cérebro. líquido, né? O líquido. É o líquido. O líquido da O líquido coluna. da coluna, como vocês Acho que é chamam? líquido. Cerebrospinal fluid. Nós chamamos o líquido Cervical. cerebrospinal fluid. Eu acho. Então, Muita coisa pra- esse líquido está protegendo o cérebro e o corpo espinal. E quando nos perfuramos ou furamos esse tecido, o líquido vai sair e vai diminuir a pressão ao redor do cérebro. E as mulheres vão ficar muito com dor de cabeça e é muito pesado. Até umas pessoas não conseguem levantar, ficar de pé, sem muito dor. As luzes dentro do quarto vão ficar até enjoo, né? Muito ruim. Então tem um tratamento para isso se acontece, mas é muito ruim se acontece de verdade. Então isso é o maior risco, mas o risco é pequeno. A maioria das pessoas não tem esse problema. Até na minha própria prática, eu vou dizer para as mulheres aqui que um paciente de cada 100 vai ter esse problema. Mas aqui aconteceu uma vez só nos últimos 12 anos. Então, é muito raro, especialmente nas mãos que têm experiência de fazer. E aqui nós conseguimos muito prática no nosso hospital para inserir essas agulhas no espaço de epidural. Então, tem outros riscos, isso é uma boa oportunidade de falar sobre os outros riscos, mas são muito menos do que essa dor de cabeça. Outro risco é sangrando dentro da coluna. Ou sangramento. Sangramento dentro da coluna. Se uma pessoa está faltando plaquetas ou tem problemas de coagulação, isso pode acontecer. E é muito perigoso para colocar um epidural ou um hack nessa situação. Outras coisas podem acontecer. Dizem, a pessoa fica dizem. Uma pessoa pode vomitando, ficando tonta, né? Aí isso acontece com frequência, na verdade. Tontura é mais comum, né? É muito comum. Nós usamos remédios para... Normalmente isso acontece por causa da pressão de sangue, pressão arterial. Sanguínea. The blood pressure. Yes. Em inglês. Vai baixar, né? E quando a pressão vai baixar, esses efeitos vão acontecer, tipo enjoo ficando a tontura. Até às vezes pessoas vão desmaiar. A maioria do tempo é o marido que vai desmaiar. Isso é um fato. O marido vai desmaiar muito mais com frequência do que o paciente. Eu já vi bastante mesmo. Sério? Eu vi. É uma amiga nossa também. Eu vi. O marido dela tava. Oi, foi, amor. Sim. Eles ficam nervosos. Eu vi uma pessoa ficando de pé, um homem, e ele caiu como uma árvore. Até ele quebrou essa área de pálpebra, supercílio aqui, quebrou, rompeu e estava sangrando muito. Ele precisava ir para a emergência Ou a cirurgia de novo, né? pegar pontos. Para Foi um fechar. parto normal ou cesárea? Foi um epidural. Foi colocando o peridural somente. Então, E eu ouvi dizer também que pessoas ficam com coceira. É verdade? é verdade. Pessoa alérgica, né? Não sei. Não, isso é os nervos tendo um pouco de sentimento e um pouco sem sentimento, né? E esse período Desequilíbrio. vai ficar um pouco de Coceira. de coceira. Dizem, como é? Itching. Bonitinho o nome de E coceira. também isso é um efeito dos narcóticos que nós usamos misturados dentro da mistura de Anestésico. anestésico. Uau.
Então, outras coisas podem acontecer também, outros riscos, mas são muito, muito raros. Tremores. Sabia isso? Febre e tremedeira. Eu tive. Tremedeira é comum, muito comum para a mulher ficar tremendo. Normalmente elas não se sentem como tão frias, mas nós colocamos um soro e vamos colocar muito líquido por soro antes do que nós colocamos o epidural, o peridural. O anestésico, né? E o efeito de tanto líquido entrando nos venosos vai diminuir a temperatura da mulher, a temperatura. Sim. E por isso elas vão tremer Tá vendo, gente? sem sentindo muito frio. Então, gente, não é uma coisa assim assustadora, é devido a isso, né, amor? Sim. É normal, uma crise. você se sente normal. Eu tive tremedeira. Você se sente normal, só que você não consegue se controlar. É engraçado que meu dedo tava batendo. Eu tenho outra pergunta interessante. Eu quero saber se a medicação usada na raquidiana, é a mesma usada na peridural ou epidural. Então, normalmente nós usamos os mesmos remédios, exceto que a concentração dos remédios são diferentes com o hack e com um epidural. Mas nós não usamos todos os remédios para um hack que nós usamos para epidural. Mas nós temos mais opções, eu ia falar mais opções para usar remédios diferentes nos epidurais do que nas raquidianas. Interessante. Então, a concentração do remédio, como eu posso explicar isso? Se isso foi um nervo aqui, indo para cá, e nós cortamos o nervo e olhamos como isso, na seção cruzada, íamos ver um padrão dentro do nervo. E os nervos, e tem, na verdade, tem muitos nervos dentro desse bundle, desse nervo. Vai ter muitos outros nervos pequenos e é um conjunto de nervos indo para lugares diferentes do corpo, né? Então, a maioria do tempo, os nervos bem no meio são para movimento e os nervos na periferia, em volta, no lado de fora, são para sensações mais como dor, como temperatura e tal. Estão nos lados superficiais. E se nós usamos um remédio que está mais concentrada, é mais fácil para as moléculas do remédio para entrar por dentro, para ter um efeito nos nervos de movimento. Então, com um epidural para trabalho de parto, nós não queremos inibir a habilidade de mover. Sim. Então, nós vamos usar uma concentração mais leve, menos concentrada do remédio. A dose menor, mas mas o volume maior. É verdade. Nós podemos usar um volume do remédio maior e uma concentração menor para um epidural ou peridural. Estudei isso, mas não lembro mais, mas é verdade. E quando nós estamos fazendo um hack, isso a maioria do tempo é para uma cirurgia e nós queremos que os músculos não vão mover. Entendi. Então, nós vamos usar uma concentração da droga mais forte, mais... Na cesárea. Numa cesárea, por exemplo. Sim, podemos usar para muitos outros tipos de cirurgia também. Entendi. Mas por isso nós usamos uma concentração diferente e um volume diferente também do remédio. Mas a maioria do tempo é o mesmo remédio. É interessante, né, Bia? Você sabia disso, não? Não. Essa gravidinha tá aqui que tá, não Sabia nada. Então, Eu sabia que
tira dor. É exatamente, mas Importante. então, para o trabalho de parto, a maioria do tempo nós usamos um peridural, mas às vezes nós podemos usar uma hack também, mas nós precisamos diminuir a concentração e o volume dos remédios que estamos usando para uma hack diana. Ah, é? Pra pessoa, mesmo a pessoa vai ter o parto normal? Sim. Usa hackeado, não sabia. Mas imagina isso. Mas como é epidural, né? Eu vou mostrar a agulha da hack. Quase que eu não vejo, gente. É muito fino. Bem fininho. Muita fina. Parece um fio de cabelo, gente. Ok? No meu caso, não. Então, eu estou dobrando um pouco aqui, muito fino. E a razão por isso é porque, com intenção, estamos inserindo essa agulha para furar a duramater. Tá certo, é isso mesmo. Como se chama esse tecido de duramater? E vamos inserir o ponto da agulha por dentro. Ops, eu tirei a parte do meio. Vamos colocar o ponto da agulha no líquido espinal e vamos injetar o remédio diretamente no líquido e tirar a agulha. Essa agulha não tem espaço suficiente para colocar o catéter do epidural por dentro. Não tem espaço, não cabe porque é fino demais. Muito fino. Então, é fino como isso porque nós não queremos dor de cabeça. E quando nós usamos essa agulha fina para perfurar a duramater, não vai ter tanto líquido saindo. Mas quando nós usamos uma mais calibrosa, mais calibrosa, essa agulha de epidural, que vai caber no catéter. O catéter para passar. Se isso passar por dentro do duramater, vai deixar muito líquido sair. Vai extravasar. E vai ter dor de cabeça. Provavelmente. Ok? Então, por isso, nós usamos uma agulha muito fininha para fazer uma hack diana. Ok? Então, amor, eu vi já muitas mulheres no Brasil, lá, amigas minhas que já tiveram filho, elas sempre falam, eu tive a hack, mas eu tenho dor de cabeça muito tempo depois. Tem moças que falam a vida inteira que tem. Então, com certeza foi isso que aconteceu. Extravasou o líquido e aí a agulha foi com calibre maior e eles talvez não tinha, não sei, não quero julgar isso aqui não, mas foi isso que aconteceu. Não quero julgar, mas foi. Quando uma pessoa... Vazamento, extravasou o líquido. Quando uma pessoa tem uma doença, tem febre, tem gripe e febre e os médicos querem tirar líquido do cérebro para enviar para laboratório e analisar, para provar, para testar para meningite. Exato, Eles vão tirar esse líquido também e às vezes eles vão usar uma agulha grande e a pessoa vai ter esse dor de cabeça depois. Mas no mundo das grávidas nós usamos essa ferramenta aqui super sensível, viu, mamães aí do futuro? Fininho. A minha aqui. Que bom. E é raro para ver dor de cabeça com isso. Tá vendo, gente? Mas estamos injetando remédio e nós não estamos esperando gota a gota para tirar uma amostra, um volume específico para o laboratório, né? Sim. Então vai demorar muito tempo, as gotinhas caindo. Não vai provocar essa dor. Então agora você está muito mais confortável, né? Porque você viu, né, que os riscos são mínimos, tanto para você quanto para o bebê. Ainda mais que ele vai ser o meu anestesista. Então agora eu estou muito mais tranquila. Isso é bom, né? Porque você adquire uma confiança, né, na pessoa. E aí é muito mais confortável também. Eu acho que vai ser um parto assim excelente. Vai ter vídeo, gente. Vai ver. Que bom, viu? Que bom que você gostou, Bia. Eu também espero que isso vai ajudar tanto de vocês para aliviar esse medo e que todos de vocês podem ter uma experiência muito boa durante do trabalho de parto e
que vocês não vão ter tantos medos sobre esse tipo de ajuda para porque é uma ajuda mesmo, né? o parto. Não, ajuda muito. Ok, gente, esse vídeo está chegando ao final. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Len, por disponibilizar seu tempo Foi um precioso. um Tá prazer. aqui nos dando essa explicação maravilhosa. Bia é uma pessoa muito legal, nossa amiga, né, de família. E é bom que nós estamos ajudando ela nesse momento especial aí de parto do segundo bebezinho, porque do primeiro nós nem nos conhecíamos muito bem, né, Bia? Mas agora vai ser uma maravilha saber que ela tá mais tranquila, né? Então, gente, nesse vídeo tem uma parte das perguntas que nós fizemos ao Len sobre, né, o tipo de anestesia, sobre as questões que as grávidas gostariam de saber, vão ficar felizes em saber. E no vídeo da Bia, no canal dela, que é Família Bai, tem a outra parte do vídeo. Então, nós vamos dividir em duas partes e contamos com vocês para assistir, compartilhar, deixar seu like e fazer algumas perguntas pro Len. Prometo a vocês, se ele tiver tempo, como ele tirou um tempinho hoje de folga, não foi, amor? Sim. E aí ele tá aqui com o maior carinho, compartilhando com vocês essa experiência dele. Mas aí ele vai responder também, tá bom? Muito obrigada e um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Quer falar, não? Só que se vocês têm outras perguntas, podem perguntar. E vamos fazer o nosso melhor para responder. Não, e português, viu, gente? Ó, como tá? Tchau, um beijo. Tchau, tchau.